Boa tarde, senhor ministro, senhora ministra, os colegas de trabalho que aqui estão. Sou Leonardo Urpia, diretor jurídico da Federação Única dos Petroleiros. Gostaria de trazer aqui, reforçar, enquanto o caráter da isonomia, que os companheiros que já me antecederam, simplesmente para que esta colenda corte tenha claro que os que me antecederam demonstraram com diversos exemplos que a ausência da isonomia está claramente demonstrada nos diversos exemplos de olerites, de contra-cheques e diferenciações entre diversas condições singulares de trabalho e de diversas condições de exercício de trabalhos em condições de periculosidade, de condições administrativas sem a presença de uma condição diferenciada. E isso está demonstrado nos exemplos que me antecederam, afastando claramente aqueles trabalhadores que fazem jus ao cômputo e ao adicional de periculosidade. Infelizmente, parece querer a minha querida empresa, através dos seus representantes, de que demonstrar e confundir o julgador, dando com uma mão e tirando com a outra, conforme foi apresentado ali no exemplo, em que um trabalhador executa atividade em uma área industrial, ele foi transferido para uma outra área administrativa e continuou recebendo o mesmo nível de remuneração, sem estar ali observada a periculosidade. Então, deu com uma mão a periculosidade, depois tirou com a outra, inserindo no complemento da RMNR. E é isto que a gente tenta demonstrar com os exemplos que foram apresentados. A empresa vem e apresenta, pela primeira vez, que quer anular a cláusula. Nunca o propôs. Agora, de fato, ela utiliza, inclusive nos seus editais, para atrair a juventude brasileira para a mais propensa, a maior empresa do Brasil, demonstrando não só o caráter de uma cláusula do acordo coletivo, mas sim, excelentíssimo ministro, como uma política de RH da companhia e como uma política de emprego, já que insere nos editais para atrair trabalhadores à RMNR, excluindo dos últimos editais, desde 2007, o salário base. Ou seja, utiliza a RMNR como forma de remuneração para atrair os trabalhadores e os jovens que saem das universidades brasileiras para exercer atividade na Petrobras. A AGU apresentou aqui de que, se a interpretação fosse dada conforme a correta leitura da cláusula, ele estaria concordando com o decido do SDI, já que nos termos ele utilizou os termos que, se aprovou nos exatos termos da cláusula, a cláusula precisa ser aplicada. Então, concorda ele com o decido do SDI. Diferente do advogado da BR Distribuidora, que diz que o texto é dúbio. Mas espero, não, sem ofensa, pelo amor de Deus, que não seja um atestado de incompetência, pois foi o próprio jurídico da Petrobras que escreveu o texto. Então, se há dúvida, repassa para a FUP, que a gente faz um texto claro de acordo coletivo para a categoria. Não, isso falando das cláusulas. Se formos tratar do direito, como assim meus antecessores, parece querer a Petrobras retirando o pagamento de forma isonômica daqueles que isonomicamente deve ser tratado na medida de suas desigualdades, remontar as condições primeiras da primeira Revolução Industrial, onde todos os trabalhadores tinham o mesmo salário em diversas condições, não respeitavam idade, nem tempo de serviço, nem condições, ou seja, fazendo uma remonta aos idos do início da industrialização em todo o mundo. Tendo assim, não teria sentido nenhum, senhor ministro, o plus apresentado pelo artigo 191 da CLT, quando está claro, extinguindo-se o perigo, extingue-se o plus. Ora, mantendo-se a periculosidade, a condição perigosa, mantém-se o plus, assim deve receber os trabalhadores
a este plus. Parece que quer, em conluio, ou então em conjunto com a contrarreforma trabalhista, afastar esta Corte da necessidade de interpretação e da tutela da lei trabalhista, por quanto tempo esta colenda Corte o fez, e colocar a vida, renegar a vida, em razão de um quanto econômico. E, mais uma vez, tenta utilizar o quanto econômico para afastar o direito à vida, direito a uma condição especial de trabalho e a sua devida remuneração. Infelizmente, talvez a advogada, vou usar as palavras também, não se sinta ofendida, minha colega, por não ser engenheira, que assim ela se pronunciou, talvez pudesse errar no cálculo, e assim o fez. Errou no cálculo quando comparou o montante auferido pelos 10 anos devidos da RMNR aos trabalhadores, comparado com o número anual da Petrobras. Não podemos utilizar medidas diferentes para tratar medidas iguais. Ou seja, se ela quer dar o quanto e o caráter do impacto, ela o faça anualmente. Não pode pegar a RMNR calculada nos 10 últimos anos e comparar com um ano só anual com os valores que ela colocou. Então, descumprir a lei, como quer a Petrobras, não pode ela o fazer para manter a diferenciação e manter a ideia do quanto é econômico para a manutenção da capacidade econômica da empresa em detrimento das condições do trabalho. Outra divergência que nós apresentamos, senhor ministro, no que se refere aos salários apresentados. Outros já me falaram aqui, parece que a Petrobras escolheu alguns casos muito específicos de condições totalmente desconhecidas dos trabalhadores como um todo, naqueles salários alvitantes que foram acostados aos autos. Mas, infelizmente, não pode vir aqui colocar, sem uma apresentação mais aprofundada, os valores de uma tese empresarial. Uma tese empresarial que apresenta uma necessidade de alavancagem, que apresenta a necessidade de privatização. Não pode vir a Petrobras transferir o ônus de uma política neoliberal, que é a tese apresentada pelo gerente executivo, que se refere à necessidade de vender ativos, como assim ele apresentou, transferir o ônus àqueles trabalhadores que devem receber sua remuneração de acordo às suas condições de trabalho. Então, não podemos aqui ver a empresa ser vendida e ela utilizar este artifício através de um passivo realizado pelo não cumprimento da legislação e pelo não cumprimento do acordo coletivo. Os trabalhadores não vão aceitar vocês transferirem essa máxima neoliberal para a conta de nós, seus colegas que tão dioturnamente labutam, então dão a vida, o suor, deixam suas famílias, como aqui já falaram, dia a dia. E para terminar, o quarto ponto que eu queria colocar, senhores ministros, de tal sorte que essa luta que fazemos não somente se trata de uma cláusula específica, pois lutamos pela Petrobras integrada, pela Petrobras pelo desenvolvimento do Brasil, pela Petrobras, e sim por todos os direitos da classe trabalhadora, que aqui estamos reportando aos ministros que os trabalhadores, a Federação Única dos Petroleiros, estão abertas para negociar o quanto do passivo e a empresa está apresentando pela primeira vez essas propostas. Então, dizemos, vamos negociar esse passivo? Vamos. A FUP e seus sindicatos estão abertos para negociar, mas vamos garantir o direito que nós temos de receber aqueles que exercem atividades diferenciadas daqueles que exercem das suas atividades em condições diferentes de trabalho. É este o recado da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigado, senhor e senhora ministra.